Fala aí, eu sou o Luiz Otávio. Eu sou a Ana Cláudia, nós somos os dois faladores. E hoje, quanto tempo se leva para amar alguém? Vamos falar sobre o final de Solteiros Nunca Mais, lá da Netflix. Fala, gente linda, já se inscreveu no nosso canal? Se você não inscreveu, corre, pega esse dedinho lindo que Deus te deu e aperta inscreva-se. Toca o sininho para receber notificações de vídeos novos, deixa teu joinha, comenta conosco. Quanto tempo, então, que leva para que alguém se apaixone e venha amar alguém? E, claro, considere tornar-se membro por apenas R$ 4,99, você poderá ajudar esse canal a crescer. Antes da gente começar a falar sobre o resumo dos episódios do nosso opinião, gostaria de dizer que foi uma disputa nos comentários, né? Até lá no nosso Instagram, que inclusive se você não segue, vai lá, dá aquela moral. O pessoal começou... Eu tive que chegar e agir. Teve briga! Tive que chegar e agir e falar, ó, povo, pareceu uma moça falando em espanhol, discutindo com uma moça falando em português. Me senti a ONU. Me senti a ONU tentando trazer a paz e mediar ali os conflitos. Conflito internacional. Né? Porque nossa página não é para isso. Nossa página é pro amor. Porque assim, gente, foi polêmico, foi. A gente mesmo já falou aqui sobre isso, sobre o que a gente pensa. Vocês já falaram sobre o que vocês pensam sobre a situação. Mas agora tá tudo consolidado, né? Foi batido o martelo. É importante avisar antes, mas nada que agora vamos ter o que, Luiz Otávio? Spoiler! Bem, vamos seguir, né, a ordem. Lembrando, a gente tá falando dos episódios 9 e 10. Aí a pessoa reclamou que eu fico arrumando cabelo. Ai, Jesus, parar de fazer isso. Incomoda as pessoas. E aí o episódio 9, ele começa justamente de onde terminou o 8, né? Que é o John Mock conversando com a Dion lá na suíte. E aí começa justamente com ele falando a frase, né, de que achava que casaria com ela, e ele fala pra ela que não sabia se contava pra ela ou não, só que ele queria ter certeza antes, e aí então ele contou. Ou seja, tem certeza, né? Já tá. Já Não tá. tem certeza. Vai ter o martelo já. E aí ele fala que escolheu ela, e a Dion vai dizer que até ontem ela não estava entendendo, tadinha. Muitas desinformações, tá dizendo, não estava entendendo Sonsa. o que estava acontecendo. Mas que hoje ele falou para ela, né, que tem certeza. E aí durante a conversa da suíte o coração dela disparou. Você acha que ela é sonsa como eu? Me fala aqui, por favor, no chat. Porque eu acho que ela é sonsa. Porque eu acho que alguma coisa ela sacou assim. Não é possível. Gente, ninguém fica na piscina empatando a amiga que nem ela ficou antes deles irem pra suíte, gente. Ninguém fica na piscina empatando a amiga do jeito Aí que ela depois, aqui eu já tô adiantando, ela vai dizer que o coração dela tava batendo mais rápido, que bateu lá na hora que ele segurou a mão dela. Eu até entendo, porque assim, como eles não têm o hábito de toque, eles não têm o comportamento Eles nunca assim, fariam isso, por exemplo. Não, quer dizer, talvez uma pessoa próxima sim, mas assim, eles não têm esse hábito de toque, o hábito de encostar em alguém, ainda mais uma pessoa que você não tem proximidade. Então, realmente, qualquer toque deve mexer muito. Tanto que você vê que o pessoal comemorou mais que um gol da Copa. Né? Cada toque, cada situação ali. E aí, o que eu vejo nisso? Acho que nessa situação, entendo, mas ela estava sacando. Ela estava sacando que ela não é boba, não. Tanto que rapidamente ela reuniu todas as informações e em um dia ela já chegou à conclusão de que sim, vou parar de chorar pelo Jaeyoung e vou investir no Jamok. E aí, isso foi ela falando pra produção e ela vai falar pra ele então que também escolhe ele, né? Aí toca lá a mensagem pra acabar o encontro e aí o John Mock, o Jamok mesmo. o John Mock fala pra eles saírem juntos. Vamos sair juntos. É isso que ele fala. Enquanto isso, a Minho tá lá conversando com a Jisoo e com a Yeon-min. A Yeon-myung, né? Que a gente chama de Yeon-myeon. Yeon-myeon. Que elas estão lá na van, e aí a Minho fala que tá se sentindo um lixo, porque virou a terceira opção nessa história toda, e lembrou dele saindo chorando com a história da Dion, e aí ela comenta que ela não sabe se foi naquela hora que ele acabou descobrindo, né, sendo seduzido por toda a inocência. Descobrindo o grande amor da vida, o amor de infância. E aí tem uma coisa que é muito bizarra, né? Que reforça o que a gente está falando, que esse cara foi pilantra. Porque ela pergunta para ele num passeio, daquele dia, no dia anterior, um troço assim, né? Ele diz para ela que pensa nela,
mas que ele não sabe entender o que ele está sentindo e que não sabe quando vai tomar a decisão. Aí, 24 horas depois, tá super decidido. Gente, na noite anterior, ele fala pra Idô, até porque depois eles fizeram esse flashback aí pra gente, ele fala pra Idô que ia se afastar da Yodin, da Ji-Yeon. Mostrou, eles só botaram um flashback de novo disso. Isso que eu falo. Então, assim, cara, ele tinha falado na noite anterior que sim, ele ainda escolhia a Idô. Que ia se afastar da Ji-Yeon. Aí, do nada, ele sucumbe à paixão avassaladora, porque foi uma paixão avassaladora, concorda? E aí, meu amigo, tu vem aqui no chat não, nos comentários dizer que não teve nada de errado? Nossos comentários são livres para vocês opinarem, a gente incentiva, cada um tem a sua opinião, cada um acha uma coisa. Mas não dá para querer que a gente concorde com isso, né? Assim, eu acho, de novo, o problema não é o que aconteceu, o problema é como aconteceu. Eles estão num relacionamento, todo mundo tá ali para se relacionar com todo mundo, beleza. Ninguém ali é amigo de infância, beleza. Só que eu acho que as pessoas podem fazer as coisas às claras e ser mais claro sobre o que sente e sobre o que está acontecendo. E foi, inclusive, muito temática do que foi falado de muitos participantes que gostariam que tivessem falado com eles, que gostariam que fossem mais claros sobre isso. E eu acho que as pessoas precisam ter mais responsabilidade. Ele podia ter falado para Idô muita coisa de outra forma. Ter dito, olha, Idô, eu tenho atração por você, eu gosto de você, mas eu acho que a gente está ainda muito recente, é tudo muito novo, eu estou aberto a outros sentimentos, e não dizer, não, eu só penso em você, não, eu estou fechado contigo, mas você não tem chance e não vou de gostar mudar de mais ideia? ninguém. Não, acho muito difícil. Um dia depois, um dia e meio depois, está apaixonado pela outra? Ele não se conhece, ele é muito... Gente, assim... Até por não se conhecer, até por nunca ter vivido essa situação, que ele deveria dizer, olha, não sei. Nunca vivi isso antes. Não posso afirmar. Exatamente. Eu sei que o que eu estou sentindo no momento é muito forte. É isso que eu posso dizer, é isso que eu posso garantir. Mas não posso fazer promessas eternas, não posso te dizendo que... Tá entendendo? Porque, assim, tudo que ele falava para ela era muito de convicção. A gente já está adiantando muito. Eu sei. É porque o ranço. Né? E aí a Min Hong vai reclamar, né? Cara, se eu era a terceira opção, por que ele não me falou logo? Entendeu? Porque não era. Ela era a segunda. É no último dia que ela se torna a terceira opção. No penúltimo, né? Penúltimo, antepenúltimo, na verdade. É. Porque no penúltimo ele passa o dia todo lá com a Ji-Yeon. E aí ela vai comentar, ela inclusive fala, né, que outra coisa, tem muita mulher atrás dele e ele tá se achando. Ai, que anso. A gente falou isso aqui. Eu falei... A gente falou isso aqui. Falei que tava se sentindo, todo mundo tá entendendo isso aí. Porque, gente, ele podia até falar assim, poxa, tá acontecendo que, infelizmente, tem muita gente envolvida na situação, nunca vivi isso. De novo, é muito confuso para mim, nunca aconteceu na minha vida de ter tanta gente interessada em mim. Porque é verdade, é fato. Também, dizer que não é verdade, outra coisa é falar assim, sou gostosão. E aí a própria Yeon Myung vai lembrar que ele fala para ela quando estão conversando que ele não quer magoar a filha de ninguém. Que é outro comentário também, gente, pelo amor de Deus. Entendeu? Parece que... Magoou! E parece que tá mais preocupado com o pai da garota, com a mãe da garota, do que com a garota. Magoou, tá? Tô avisando logo, você magoou. E aí você assista isso aí pra você ver. Vai voltar lá pra Ji-Yeon e pro Jongmok, e aí eles estão dizendo que vai ser tenso no dia seguinte, né? E ela diz pra produção que não sabe como que vai contar pras garotas. E aí ele diz, inclusive, pra ela que não é pra ela se preocupar com as garotas e pensar só neles dois. E aí eles continuam a conversa, a Ji-Yeon pergunta pra ele se ele vai querer vê-la quando sair de lá, e ele falou que eles nem falaram sobre isso. E eles foram procurar um relacionamento, foi procurar um relacionamento sério e pergunta pra ela. E aí eles estão conversando e ela comenta que quanto mais eles conversavam, mais ela via como eles davam certo juntos, né? E aí ele vai dizer para ela que a família vem em primeiro lugar. Foi nesse ponto, inclusive, que ele começa a perder o brilho pela Idô. Quando ele falou que não tinha essa preocupação com a família. Que ela queria primeiro crescer ela para depois poder resolver qualquer outra situação. E aí o programa vai ficar lá mostrando... Até porque eu falei, talvez ela não tenha uma família que ela precise se preocupar. Sim. E que ela precise colocar. Sustentar, né? E aí
ele vai dizer para a produção que a criação e valores deles são muito parecidos, e ele diz para ela que quer que a filha seja bonita como ela e que ela é maravilhosa. Ele já tinha falado isso antes. Aí, as próprias Cupidos falaram que era estranho ele ter falado isso. O mentor dele falou, não é assim, e não sei o quê. Mas as próprias Cupidos tinham falado que era estranho ele ter falado isso desse jeito, né? Aí ela vai dizer para ele que sentiu um frio na barriga quando ele foi ver o dedo cortado dela, né? E ela diz que ele sempre esteve lá com ela, e o programa vai mostrar, vai fazer uma edição de vários momentos que eles sempre estavam perto, que ele sempre estava cuidando e ajudando ela, né? Ele vai dizer para a produção que os dias foram muito desgastantes e difíceis emocionalmente, que até ontem ele não estava decidido, mas para Idoto falou que estava, meu anjo. Para Idoto falou que estava. Entendeu? É falta de traquejo social, é falta de responsabilidade afetiva, falta tudo ali, cara. A dificuldade de conseguir interagir com o outro é tão grande que não consegue perceber o básico. Mas assim, uma coisa é falta de não saber, outra coisa é a falta de responsabilidade. Que talvez, não sei se foi ensinado isso para eles, foi conversado isso com eles, porque assim, é claro que a gente tem que ter cuidado com o sentimento que a gente gera no outro. A gente, principalmente quando você está no reality de relacionamento. Você não está brincando ali de, sei lá, uma competição sobre conhecimentos de geografia, que ela teria ganhado. É um reality de relacionamento. As pessoas se magoam. E a gente vê que a Ido ficou super magoada. Sim. E aí quando eu penso que essa menina nem queria ele, e eu gostei de quando ela... Vou antecipar. E aí ele vai dizer para a produção que a conversa que ele teve e o olhar dela para ele fizeram ele se decidir. Ai, nossa. E aí vai pra Ido, que tá lá chorando. Inclusive teve uma pessoa que escreveu ela escreveu um comentário, não foi nem no vídeo, sim, foi na postagem, dizendo que não aguentava mais a Ido com aquele sorriso dela. Gente, eu também não aguentava mais a Ido com o sorriso dela. Mas aquele sorriso dela é que ela aprendeu que ela deve fingir que está tudo bem sempre. Essa menina vai ter problemas sérios aí de estômago, de outras coisas mais, porque isso aí ela segura emoção demais. Mas isso é uma realidade assim, gente. Quem já assistiu o Dorama, você vê que eles fazem isso o tempo todo. Eu tô assistindo um maravilhoso agora, inclusive, que é... Acho que sei lá, Oculto, esse nome. O Lado Oculto. Muito bom. Entendeu? Isso foi que ela foi ensinada a fazer, gente. E aí, por mais que a gente não goste, é o que falaram pra ela que era o certo. E aí ela comenta, né, que os sentimentos das pessoas mudam, e aí vai mostrar... Cuidado aí, mano. E aí vai mostrar ele dizendo que os sentimentos por ele não mudaria, que ele não falaria... Desculpa, é nada oculto. Que ele não falaria mais com a Dion. E aí ela diz que ficou magoada por como ele agiu. Né? E não pela história em si. Pelo desfecho. Pelo desfecho, né? E aí vão os dois conversar. E aí ele diz pra ela que ele conversou com a Dion quando a Ido saiu da suíte. E ele fala que chamou a Dion e ficou sem graça de contar. Mas que ele pensou que é ela e ficou refletindo em como contar pra Ido, né? E aí ele acaba resolvendo chamar ela pra contar e conversar. E aí ela pergunta pra ele, né? De novo, a Ido tentando fingir que tá tudo bem, ela brinca, né? Dizendo, que cara de enterro é essa? É como se estivesse passando por uma entrevista de emprego. E aí ele vai dizer pra Ido que ela é muito encantadora, que não queria fazer isso com ela. Ela se vê obrigada a sempre melhorar o clima. Ela que tá na fossa. Ela se vê obrigada e ela tá a sempre se mostrar forte, inatingível, e ao mesmo tempo sempre facilitar tudo para todo mundo. É impressionante. E aí... Mas isso eu vou te falar, isso aí não é só da cultura oriental, não. Mulheres costumam ser educadas para serem assim. E aí ela responde para ele, não, que ótimo, agora você vai ter mais tempo para poder ficar conversando, estando com a Dion. E aí ele fala para ela que ela é madura. Aí ela responde para ele, você diz isso agora? Eu gostaria de dito, você foi responsável, você desenvolveu sentimentos em mim e depois você agora joga um balde de água fria. Parabéns, porque você é um responsável. Agora, aí depois assim, que amarga. Olha como ela é reativa, entendeu? Aí, quando a gente é verdadeira e fala o que sente, se bem que ela conseguiu até ser muito positiva nesse sentido, mas eu teria dito assim. Como você teria dito isso aí? Me fala aí. Me fala aí as frases que você diria. Frase que você diria no começo da conversa com o João Mock.
se você se João Mock comportaria... chega pra você depois disso tudo e fala, você é madura. Aí escreve aqui nos comentários o que você falaria pra ele depois. Madura é a tua avó. Peraí, Ana Cláudia. E aí, ela brinca, né, diz isso agora, tipo assim, pô, agora que tu me largou, tu vem dizer que eu sou madura? É porque ela tá levando um chute depois de ter sido elevada às alturas por ele. Porque outra coisa, ele não só gostava. Eu não consigo. Desculpa, ele só não gostava. Eu tento, Ele ficava mas eu não elevando consigo. ela acima de todas. Sim. Ele é o tipo do cara que te joga lá em cima. Depois, é tipo assim, te bota no balão, que depois não tem controle, não tem direção, e te fala assim, vira e desce daí. Desce daí. E tu vai cair, e vai se arrebentar. E aí, ele pergunta pra ela se eles vão ser formais. A partir de agora, ela pergunta por quê. E aí ele pergunta, não, lá fora, quando a gente se encontrar. Aí ela, não conversamos sobre isso, mas a gente não vai se ver lá fora, não. Aplaudo de pé. Aí o povo só vê. Tô de pé. Palmas! Boa, Ana Clara, tá estourando o som aí. Palmas! Aí ele pergunta, não, por quê? Aí ela, pensa bem, por que sairíamos? Aí ele, não, verdade. Ela ainda fala, só se fosse o grupão, né? Vai ter o reencontro de todos os participantes. A Netflix convidou a gente para fazer um vídeo, para fazer uma ceninha, para fazer uma promoção, a gente vai. Nessa hora, cara, nem o The Garden aguentou. E falou que ele merecia levar um tapão dela nessa hora. E aí ela continua, né? Eu já disse pra você que eu só tenho encontros com pessoas que eu considero especiais. E esses são os meus valores. Eu não vou mudar isso. Aí depois ela fala uma coisa do tempo que eu adorei. Quê? Tu escreveu o que ela falou sobre o tempo? O tempo é uma coisa valiosa para ela. Ela não gasta com qualquer pessoa. Essa parte eu não consigo pegar. Porque... Ela fala sobre isso. Ela fala que o tempo é uma das coisas mais valiosas que se tem. Então ela não gasta com qualquer pessoa. Tá certo. Fantástico. Maravilhoso. Perfeito. Fina. Educada. E aí ele diz pra produção que ele já foi rejeitado e que fica triste pela Idô. No dia seguinte, aí pra quem fica perdido nos dias, como a gente, esse é o 7º dia, né? O Sang-Ho tá lá experimentando a camisa de coelho dele. E a Idô diz que o pijama dele é muito fofo. Sendo que o The Garden ficou super irritado. Não, gente, pra que foi... Aí quando a gente foi falar que era fofo, pra não dizer outra coisa, aí o resultado ele confirmou, viu? Quando eu uso, todo mundo fala que é fofo. Viu? Todo mundo curte. E aí chega a mensagem pra todo mundo, na verdade é uma carta que chega pra todo mundo dizendo que eles ganharam uma estadia lá pra passar a noite em outro lugar. E aí eles teriam 3 opções de locação, mas os 2 deveriam se convidar. Então, por exemplo, eu tinha que convidar a Ana Cláudia, e a Ana Cláudia tinha que me convidar, ou aceitar o convite, na verdade, né, para poder irem para essa estadia, irem para esse lugar. O John Mock, ele não termina de ler, ele já manda a mensagem para Dion. Só que já que a doce Dion, ela tá sentada do lado da Idô quando ela recebe a mensagem. Ela responde a mensagem em silêncio. E aí a Dion comenta ainda com a Idô que uma vila luxuosa deve ser legal porque é diferente. Ainda com um sorriso assim no rosto. Assim. A Idô, que está se segurando, diz que para ela tanto faz porque ela deve ficar lá sozinha, né? E aí a Idô sai do quarto e vai pra van chorar. E manda o convite pro John Mock. Pra quê, Idô? Pra quê? Não faz sentido. O Ryukyu convidou a Jisoo, mas só pela proposta mesmo, porque ele já imaginou que ela não fosse querer ir com ele, e o Sung Lee convida ela também. E aí, quando ela recebe os convites, ela chama o Sung Lee para conversar e diz que não quer ir. E que espera que ele entenda que ela não quer ir não por uma questão dele em si, mas porque ela não quer ir dormir fora com outra pessoa. Tá certo. O que faz muito sentido dentro da cultura deles, eles não fazerem isso. É mais estranho o que o John Mock e a Ji-Yeon vão fazer, mas a gente fala sobre isso daqui a pouco. É verdade. E assim, ela conseguiu resolver a situação, talvez não da melhor forma, acho que eles até podiam ter ido, depois chegado lá e conversado sobre isso, porque, por exemplo, o pessoal dos singles... Singles Inferno. Solteiros, ilhados e desesperados. Eles acabam indo também,
Mas eles acabam resolvendo isso aí, né? Mas é porque ir pro paraíso no Solteiros e Desesperados Faz parte da proposta do programa. A pessoa já sabe que já vai sabendo disso, né? Ali Esse talvez não, né? Ninguém tem falado sobre isso. E isso. ninguém era obrigado a ir. E aí, ela ainda diz pra ele, os casais devem ir, o resort vai ficar vazio, a gente aproveita e fica ele junto, aqui junto, sozinho, conversando. Na boa. Mal sabia ela que o único casal que ia ser a Ji-yoon e o John Mock, né? Só que aí o que acontece? O Sung Lee vai lá pro quarto dos homens e diz pro Hong-kyu e pro Seung-chan, e aí a oportunidade de aparecer o Seung-chan aqui, né? Porque vamos falar sobre ele também mais pra frente, né? E eles não entendem nada, tipo assim, como que ele não vai? O Hong-kyu vai ficar até com um pouco de dispensa, tipo assim, será que... É porque o Sung Lee também ele só fala, eu não vou, mas não explica por quê. No lounge vão estar as garotas conversando, menos a Ido, porque ela tá lá chorando, e todas elas comentam que não vão, né? A Minho diz que não vai ser convidada e não gosta de mais ninguém, e aí a Jin-on fica com uma cara de sei de nada lá, segurando o riso. Melhor, né? E aí a Minho pergunta pra Ji-on se ela quer ir, e a Minho pergunta isso já dando uma oportunidade pra Ji-on, tipo assim, Ji-on, fala aí. Tem alguma coisa que você queira comunicar à galera? Conta aí. Só que nessa hora, a Ji-on fica meio em silêncio, pensando no que vai responder. Chega a mensagem pra ela, dizendo que é pra ela arrumar a mala. E ela levanta, ela fala, tem que ir embora. E sai. Quando ela chega na porta, a Minho dá tchau. E aí ela parou na porta e chama a Minho pra conversar e diz que quer ir. Mas que está mal por isso. E aí a Minho diz pra ela aproveitar, a Minho levanta, dá um abraço nela, e aí fica a Ji-on chorando e a Minho consolando. Gente, se tem uma coisa que me dá mais ranço nessa relação, é que assim, eles mexeram com a cabeça de todo mundo, e no final eles que precisam ser consolados. Não, ridículo. Muito fácil, né? De novo, vai pro atalho de que é mais tranquilo fazer assim, fingir que é assim, e ficar se passando por pobrezinho. Entendeu? E aí a Minho vai dizer que... E aí qualquer um que fale mal, que detone, ficaria feio. Mas é porque eles estão se gostando, você tem que ficar feliz porque o outro tá feliz. Se você gosta, é assim que é. Pelo amor de Deus. Não. E aí a Minho vai dizer até que ficou mal pela Ji-on chorar, mas que ela entende que ela chorou também porque ela sabia que a Minho gostava do John Mock desde o início. E você vê que ela acabou não falando nada, só fica chorando igual uma falsa cobra crocodila. Fica chorando. Crocodila? As duas coisas juntas. Cobra e crocodila, fica chorando, não fala nada, não fala nenhuma desculpa pra garota, e depois fica tudo bem, que legal, como ele é bacana. Sonsa. E aí, pra piorar, ela chega no quarto, Ido tá lá, ela chama a Ido, abraça a Ido, diz que está mal, e vai a Ido dizer que tá tudo bem, que a vida é assim. A Ido ainda pergunta que tipo de roupa ela vai levar. Sonsa. E aí a Ido ainda fala pra ela se divertir, só que a Ido também tem um limite e sai do quarto, né? Porque também vai ficar vendo lá a outra preparar a mala pra passar a noite com um cara que tá afim. E aí a Minho tá inconformada. A Minho tá inconformada, né? E aí volta pro lounge e Todos ela nós estamos, Minho. E aí ela pergunta se é tão difícil pra pessoa assim falar que não gosta da outra, né? E assim, por mais que nunca viveu isso. Gente, até porque nunca viveu e porque talvez já esteja no outro lado, ele já falou que sofreu de rejeição, que não foi legal, que de repente já desenvolveu sentimentos por outras pessoas que as pessoas não corresponderam. Então por que não, já que você já viveu isso, por que você não é sincero e não fala pra pessoa, cara, olha só, desculpa, eu gosto muito de você, mas como amiga. Pra produção, ela inclusive vai dizer que tá cada vez... Desculpa, assim, ele foi tão insincero conosco que surgiu do nada esse sentimento. Não é possível que não surgiu do nada. Ele já tinha algum interesse por ela. E talvez não tenha externalizado, porque ela é a garota que estava afim de um amigo dele que dividiu o quarto. E ele tinha esperança que o Jae-yoon fosse ficar com ela, de repente. Só pode ser. Não é possível. Fura-olho também. Agora, parando pra pensar, ele é quase fura-olho também, né? Apesar do que ele já sabia que o Jae-yoon não ia dar em nada, né? A outra, o Jae-yoon já tinha cortado ela. Mas é quase um fura-olho também, mas enfim.
E aí, pra produção, a Minho vai dizer que tá cada vez mais decepcionada com o Jeong-mok, como pessoa e como homem. Claro, todos nós. Né? Porque ele não falou Todos. logo pra ela, que não queria nada com ela, que na verdade ele queria que ela ficasse presa a ele até o final e que ele queria as mulheres atrás dele. E aí ela fala que tá tão irritada que ela começa a pensar até esse tipo de coisa. E aí, corta pra Jeong-mok e Jeon se organizando pra irem lá passar a noite fora. Aí no carro, cara, a Jeon fica fazendo várias caras de me beija pra ele. É bizarro, é bizarro. Eu nunca vi uma personagem de dorama, de reality coreano, fazer tanto cara de me beija quanto a Jeon fez. Concorda comigo? Concordo. Mais uma vez, sonsa. Aí no carro, ela estica a mão assim, aí dá o dedinho. Aí eles Aquilo se dão um ali- dedinho. Aí os cupidos ficam, oh! Oh! Não, aquela cena do dedinho me deu um ranço. Porque assim, se eu sou essa porra, na mão inteira, logo pro dedinho, o que tu pensa que tu é? E eu, palhaça, eu falaria isso. Me dá tipo, te dou um dedo. Ah, um dedo. Eu vou te dar um tipo em frente esse dedo. Peraí, Ana Cláudia. Vocês dão a mão de dedinho? Escreve aqui no comentário. Tem casal que fica andando de dedinho. Não é, Ana? Tem casal que gosta. Tu segura minha mão como se... Naquela situação. Tem casal naquela que gosta situação. que tu segura minha mão como se fosse um chimpanzézinho segurando a mão de outro chimpanzé? Ué? Faz parte, é mamífero, tá tudo certo. Outra coisa é. Ele o quê? Um passarinho? Faz Você dá o parte- dedo? Faz parte, é mamífero, é muito bom. É um passarinho, dá o dedo aqui pra pousar aqui. Ah, fala sério. E aí, Horrorosa. ele vai perguntar pra ela se a mão dela soa muito, ela diz que não, ele diz que a dele soa muito e ela diz que não tem problema. Agora, aí- filha, nada não tem problema. Quando eles chegam lá, ele pergunta, né? Eles conversam entre eles se eles podem dormir separados e como que eles vão fazer. Aí eles estão lá conversando, aí ela fala pra ele que quer ir no parque quando eles saírem do programa, que ela quer fazer não sei o que lá no parque. Eu sei Aí- onde ela quer ir. Peraí, Ana Cláudia, os cupidos já ficam, eles já estão combinando o que fazer depois do programa. Tão natural. Aí eu até anotei, tão natural como ele estava querendo combinar com a Idô de encontrar com ela na faculdade. Muito É de uma naturalidade desse rapaz marcar encontro depois do programa. Não, ele quase marcou. Não, isso que eu ia falar. Mesmo depois de dar o dispensar a toco, Idô, ele tão natural. estava pensando também em encontrar com ela. Sim. E já pensando como ia falar com ela, porque ela era mais velha do que ele, se lá fora, ele tinha que manter. Muito natural. É muito natural pra ele marcar Você vê, é muito encontro. sociável. Sim. Muito sociável ele. Mas nem todo sociável é pilantra. Uhum. E aí ele diz pra produção que gosta como ela é independente, porque ela começa a cortar a comida, começa a preparar a janta para eles, e ele viu que tem muito que aprender ainda com ela. Uhum. E aí eles estão lá conversando, ela vai dizer para ele tomara que eles voltem lá. Minha filha, pelo que eu tô entendendo, ele não tem dinheiro para pagar aquilo não, hein? Cara, ele é estudante, vai passar mais, sei lá, quantos anos na faculdade, duro, ferrado, sustentado pelos pais e... E ela vai dizer que tá feliz deles estarem ali. Isso daí talvez vaze no microfone. Ó. Pra ela e pra ele. Meu Deus. E aí volta para os outros que não foram passar em canto nenhum. O programa botou câmera nos troços. O programa reservou o espaço. O programa fez tudo e só um casal foi para uma locação. E ainda teve que gastar grana pagando restaurante para eles, porque para eles também terem alguma coisa para fazer. E para filmar, para gerar um entretenimento, afinal de contas tem que gerar entretenimento, tem que gerar alguma coisa. O programa levou eles lá pro restaurante que o Sang-ho tinha ficado sozinho comendo, né? Aí, na verdade, foi até um encontro maneiro, porque tava todo mundo se divertindo. E eu achei também que todo mundo já estava no nível de conhecer, eles estavam bem mais soltinhos para conversar. Rolou um goró também, que agora ajuda eles pra caramba, né? E aí eles comentaram, né, de como eles mudaram participando do programa. As garotas comentam, inclusive, algumas delas, que elas mentem fora do programa dizendo que não são solteironas. E aí o Jae-yoon já diz que é solteirão, porque as pessoas ficam surpresas e aí ele já se sente mais confiante quando a pessoa fica surpresa dele ser solteirão. Tem pena dele. Então. E aí outra coisa que ele faz é brincar com os hashids, que ele chama Minho pra segurar os hashid. Hashi. Não, mas eu lembro que tinha esse D, tem um sonzinho mudo, sim. Não sei, escutei. Mas que... E aí a Minho começou a rir, aí todo mundo falando ele de como ele é tava bem-humorado. a alegria da festa. Ele estava muito... Gente, que esse menino agora, que ele é antes...
Tu vê que ele tá ainda com vergonha, tu vai ver que ele tá... Mas ele tá fazendo as brincadeiras, tá fazendo as gracinhas, tá fazendo piadinha. Ele vai virar um grande piadista. Ele vai virar um grande comediante coreano. Se interessa alguém saber, ele tá namorando. Exatamente, tá namorando. Saiu no Reddit que algumas semanas atrás ele começou a namorar. Também alguns canais que comentam cultura coreana também comentam no Instagram que ele está namorando. É porque o Reddit pegou desses sites. Por isso que, né? E aí a Ido vai dizer que ela foi pra esse programa porque ela achou que fosse encontrar uns caras bonitões. Aí os caras começam a rir, tipo assim, esculhambou a gente, né? E aí eles ainda. Aí é o Sung-chan, mais uma participação do Sung-chan aí, ó. A participação ativa desse rapaz. Cara, assim, é porque não mostraram. Depois mostraram que eles tiveram encontro, sim. Entendeu? É porque eles optaram por não mostrar os novos. Que realmente, é porque, assim, talvez a história deles não tenha atraído tanto. Você tá mexendo, tá bagunçando a câmera. Mas eles tiveram. Sim, eles viveram um programa que só que, assim, eles foram as pessoas que iam ser o vira-jogo, iam fazer acontecer. Gente, queriam virar jogo com um programa de 7 dias. E aí, mas o Sang-chan brinca, falando, pô, você veio pro programa de solteirão e tu achou que fosse encontrar o quê aqui? A Jisoo, por sua vez, vai ficar bolada, né? Porque ela tá numa ponta da mesa e o Sung-li foi sentar na outra. Eu até entendo que foi porque a mesa ficou dividida meninos e meninas. Mas só que, pô, eles podiam ter sentado no centro. Eles podiam ter ficado como uma fronteira. Sim, entendeu? Enfim, mas ele é um cara, assim, muito fora da casinha, no sentido de se tocar que tem uma mulher do teu lado. É o típico cara que, assim, que nunca namorou realmente, não sabe como se comportar num ambiente onde tá com a namorada. Assim, tem muito que aprender, eu espero que ele aprenda, porque tem uns que vivem, morrem e não aprendem. Mas ele não é o único, não. E aí ela vai dizer que ficou bolada também porque ele ficou bebendo e ele falou pra ela que não ia ficar mais bebendo tanto, né? E que por causa disso o interesse dela acabou caindo pela metade. Quando ele chegou lá no resort... Mas ainda ficou metade, ainda era o quê? 40, ainda era mais que o outro, ele continuou ganhando, né? Era 45%. É. E aí fizeram um cineminha lá, passaram um filme pra eles assistirem. E aí a Minho e a Yo Myung vão começar a rir por causa das situações do filme, que elas vão se identificar. E aí tem uma passagem no filme que o personagem fala que a garota é filha de não sei quem. Aí que a Yo Myung começa a se escangalhar, porque ela fala, eu passei pela mesma coisa, falaram que eu sou filha de alguém também. E aí as garotas acabam comentando que diante de tudo que elas viveram, só cabe a elas rirem mesmo, não adianta ficar sofrendo ali. E o Jae-yoon vai se assustar quando o personagem dá um beijo na boca da outra. Ele fala, né? O Sang-ho, por sua vez, só tá lá comendo e bebendo. O Sang-ho já tinha entregado pra Deus, estava deitado, pegando a comida e falando assim, ó, o pacote de batata aqui, de nachos aqui. Tava em casa ele. Tal qual o Balu em um Morgan. Tava em casa. Só faltando começar. O necessário, somente o necessário, o extraordinário é demais. E aí, pra nossa tristeza, volta pro casalzinho lá, né? Quer dizer, pra tristeza de alguns, porque tem gente torcendo, amando, eles, tem gente que é amando, né? mas enfim. Aí eles já estão sentados juntos no sofá debaixo da coberta. Um sofá que deve ser do tamanho dessa distância que a Ana Cláudia e eu estamos aqui. Nunca que se ficaria assim um casal dos solteiros, ilhados e desesperados, por exemplo. Sim. Nunca ficariam assim. Sim. Tá? Sendo que nos solteiros, ilhados e desesperados nem é casal que não tem traquejo social. E aí ela fala que se sente à vontade com ele, vai pegar uma comida, vai dar na boca dele, aí apoia a cabeça no ombro dele, aí eles se olham, aí os cupidos já acham que eles vão se beijar, ela pergunta pra ele se ele tá nervoso, ele diz que tá, ela também diz que tá, ela vira o olho pra ele olha pra ela, não se beijam, os cupidos ficam, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E aí eles vão conversar porque ela comenta que na Coreia do Sul as pessoas que namoram dizem que amam e no resto do mundo falam que gosta e que eles acabam não sabendo a diferença. Depois né? É que fala que ama, né? E aí ela vai falar no ouvido dele, não sei pra que essa babaquice, desculpa, não sei pra que ela fez isso também, mas que ele é o amor dela. Com o microfone, meu anjo, com o microfone, entendeu? E aí pergunta... Acho que é pra poder chegar pertinho. Gente, ela não é essa ingênua toda.
que a gente imagina que seja num programa desse. E nem ele, tá? E nem ele. E aí ele fala que também pensa assim, que ele quer se casar com ela. Não me surpreenderá se no futuro descobrirmos que eles não são tão solteirões assim. Que eles não são tão inexperientes na vida. E aí ela fala... Ah, não, desculpa. Não foi ele que falou não, né? Porque ela fala no ouvido dele, pergunta se ele também se sente assim e se ele quer casar com ela. Porque ele já tinha falado sobre isso na suíte, né? Que ele fala, tinha comentado, pensado que ela seria uma pessoa para casar. Aí ele demora um pouco para responder, tá? O meninão não responde logo de cara. E aí ele fala que agora já tá, que ele já falou e tá gravado, então agora eles vão ter que casar. Aí ela vai ficar meio que deitada em cima dele, ele vai reclinar, e aí ela comenta que vai ser um desperdício passar a noite dormindo, que eles só vão cochilar, que vai botar o telefone para despertar meia-noite. Só que aí eles resolvem deitar na cama. Eles vão deitar separados, para cochilar pode deitar na cama, né? E aí o que acontece? Eles apagam a luz, fica tudo escuro, e ficam esculpidos tentando entender o que está acontecendo. Sim. Eles chegam até a se aproximar da tela para ver melhor. Eles dizem que perderam o sono, deitados ali, e aí os cupidos ficam malucos porque eles ouviram, teoricamente, o barulho. Que eles vão achar que é beijo, né? Gente, aquela mexeção de edredom. E aí vai ser complicado. Claro que assim, não chegou a ter aquele edredom que a gente está acostumado aqui no Big Brother, por exemplo. Mas que o edredom se mexeu, se moveu, e assim, no mínimo, ele deveria ter pensado... Gente, de novo, tá numa cultura super conservadora. Eles deveriam ter pensado, principalmente ele, pensado nisso, e ela também. Mas tanto que ela, quando acorda é que é incrível. Eles estão tão agarrados que parece um só. Eu juro que eu pensei que já tivesse levantado um deles. Sim, mas é porque eu vou falar disso mais pra frente. Por isso. Porque vai voltar pra Jisoo, que chama o Sung Lee pra conversar. Ela até pergunta pra ele, tem papel higiênico aí? Só pro Sang-hyo ir na frente. E ela diz que queria conversar com ele. E aí mostra o dia anterior deles conversando, dele cobrindo ela, levando uma almofada pra ela no lounge, que ela tava dormindo. E ela diz que gostou de poucos caras assim como gosta... como que ela tá sentindo. O Sung Lee até brinca, né, falando a poucos caras, antes eram muitos, 3 ou 4. Aí a Jisoo, só 3, não sei o quê. E aí ele fala pra ela que ele gostou da conversa deles hoje, porque é a primeira vez que ela chama ele pra conversar. Aí ela até pergunta, eu nunca te chamei antes? Ele fala, não, é inédito. E aí ele pergunta se pode ser sincero, e ele diz pra ela que as entrevistas dele com o pessoal da produção são sempre curtas. Porque o pessoal acha que é difícil as entrevistas, que é difícil porque tem que pensar muito, só que nas entrevistas dele toda vez pergunta, e a primeira opção? Ele, Jisoo. E a segunda opção? Jisoo. E a terceira opção? Jisoo. O programa até mostra, né, que toda vez que eles iam perguntar para ele, ele falava Jisoo, 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 Jisoo. E ela comenta, né, para ele que não deu muita bola para ele no começo. Né, e questiona por que ele continuou sentindo a mesma coisa. Ele vai dizer que é porque ela chamou a atenção dele. A Jisoo fala, inclusive, que se a pessoa é fria com você, ele deveria procurar outra pessoa. E ele diz que não queria. E aí eles estão lá conversando e tal, e ela percebe que ele esqueceu o que eles conversaram na terapia, sobre a terapia dela. Isso aí eu achei e aí ela ficou red revoltada. Flag total. Filha... E aí ela fala, você esqueceu que a gente conversou no encontro secreto? Você tá bêbado. Eu falei que precisava de alguém que passasse confiança. E ela pergunta para ele pergunta para ela, desculpa, ela pergunta para ele o que ela falou, e ele começa a inventar várias coisas. Você falou do seu irmão, você falou de não sei o que, você falou de não sei o que lá. Tudo conversas recentes. Na verdade, ele falou do irmão depois, ele fala que é porque ela se sente sobrecarregada, porque ela fica ouvindo todo mundo, fica com peso de todo mundo, ela fala para ele, você tá inventando, cara. Aí ele pede para ela dizer, ela não diz, aí ele pede para ela dizer só mais uma vez, para repetir, ela é séria. Aí ele comenta, acho que errei feio, e ela diz que é inacreditável, e ele fala que acha que sabe o que é, mas que tá com medo de errar, e aí corta ela falando pra produção que nem sabe se ainda está afim dele. No dia seguinte, volta lá pra Jamok e Ji-yoon. E acontece o que a Ana falou, porque
a câmera pega, tu só vê o John Mock na cama. Mas os cupidos falam, um já levantou, cadê essa pessoa? De repente levanta a cabeça da Ji-yeon. Eles dormiram tão abraçados, que parece que só tinha uma pessoa na cama. Gente, de novo, em nenhum programa de relacionamento coreano eu já vi isso. Os solteiros ilhados e nem desesperados... esse, que eles são mais liberais, que eles são mais avançados. E foi uma avançados. polêmica lá, porque a garota dormiu na mesma cama do outro e ficou abraçada com o outro. Deu maior polêmica. Entendeu? Não entendi. Eu tô aqui procurando na Netflix coreana no TikTok pra ver o que as pessoas estão comentando. E aí a produção pergunta pro John Mock se aconteceu alguma coisa à noite. Desculpa. E ele fala que é segredo, que fica pra imaginação. Aí volta, os dois estão abraçados, se fazendo carinho. E aí ela fala pra ele porque eles estão mexendo na comida, né? Que foi só uma parte do que ela sabe cozinhar. Ela vai escrever num papel que o ama. E ele vai dizer pra produção que teve mais certeza que ela era certa. E ela vai dizer que ela vai questionar como que ela podia gostar tanto dele assim. E aí ela diz que esse dia, né, quando estão indo embora, foi um dos top 3 dias da vida dela. E ele vai concordar. No resort, Min-hong continua bolada, né? E diz pra Yo Myung que esperava que o John Mock fosse se explicar pra ela e pra Ido. Enquanto isso, tá Ido chorando, porque tá Ido sentada lá em cima, ela é a primeira vez os dois voltando. Sim. E tá ela chorando. E aí chega a carta do amor pra todo mundo dizendo que aquela era a hora de falar o que não tinha conseguido dizer ou conseguido se expressar. E aí a Min-ho diz que quer falar com o John Mock. E aí ele diz que quer falar com ela também, porque as coisas ficaram mal resolvidas entre eles. A Ido vai mostrar que o amor próprio já foi embora, né? E pede para ir falar com o John Mock também. Não sei para quê, mas enfim. Também não. O Hyun-kyu pergunta para o Sung-lee se ele deveria chamar a Jisoo para conversar. E ele falou que é o Hyun-kyu que é o Hyun-kyu que tem que saber e aí ele acaba chamando, né? O Sung-lee, por sua vez, vai chamar a Jisoo também, que ainda tá brava com ele. No encontro da Jisoo com o Hyun-kyu, os dois acabaram se chamando. A gente descobre que a Jisoo chamou o Hyun-kyu também. Eu acho que muito mais pra poder, sei lá pra quê. Pra botar ciúme no Sung-lee, pra ver se de repente era o Hyun-kyu que ela deveria ficar. Eu sei que o Hyun-kyu não conseguiu aproveitar muito a oportunidade não, tá? Ela pergunta pra ele como ele tá, ele diz que tá bem, aí pergunta pra ela, ela diz que tá bem também, ele diz que tá mais calmo agora e que ele escreveu mais coisas, aí pegou o celular, ele começa a ler, ele não consegue perceber que ela não gosta disso, que ela prefere que as coisas fluam de uma maneira mais natural. E aí ela fala para eles falarem sobre coisas boas, ela fala, a gente tá aqui nesse lugar bonito, uma paisagem maravilhosa, vamos aproveitar, vamos falar de coisas boas, vamos aproveitar que a gente tá aqui. E aí ele falou que tudo bem, que ele não precisava ler. E aí ela pergunta para ele que se ele tivesse mais tempo, ele faria alguma coisa diferente. Ela fala para ele assim, não tô te dando esperança não, mas você faria alguma coisa diferente? E aí ele fala assim, não pode dar um pouco? Vou ter mais tempo depois do programa. E aí ele fica forçando, porque botou o celular na coxa e fica disfarçando para ler as coisas que ele escreveu. Pode ter deixado ele ler, cara. Porque ele ficaria mais solto depois. E aí, não sei não, tá? Porque ele também não sabe o tamanho do texto que ele escreveu, né? Porque também tem isso. Talvez durasse todo um conto. E aí ele fala para ela que ela ainda pode evoluir. Ela diz para ele que gosta muito dele. Ele diz que vai estar esperando por ela. E ela fala, não faz isso. Vai ser estranho. Vai viver a sua vida. E aí, cara, é bizarro porque ela falou pra ele que ela fez terapia porque ela teve um stalker. E aí ele fala que vai parar a vida dele pra ficar esperando ela. Não é o tipo de coisa que ela quer ouvir. Né? Sim, sim. O John Mock vai conversar com a Min-ho e ela diz que não se interessou por ninguém na casa porque é importante que a conversa flua e que ela perguntou pra ele e mostra de novo a cena, né, dela perguntando se tinha chance, que ele tinha que se decidir ou não. E tinha se decidido ou não, e ele diz que não. E aí ela diz pra ele que já sabia que ela não tinha chance naquele dia. Mostra de novo a conversa do Jae-un
com ela, contando que a Ji-yoon tinha se tornado a segunda opção. Uhum. E é muito boa a cara que ele faz do tipo assim, você já sabia? E ela diz que se ele pensava nela, era muito pouco para fazer o que ele fez. E ela fala que perguntou, ele falou que saberia no dia seguinte. Uhum. E aí ela fala para ele que gostava dele como pessoa, mas que o interesse romântico dele estava em queda livre depois dessa situação, né? Uhum. E aí, quando ele foi passar a noite fora com a Dion, ela esperava que ele tivesse contado, ou chegasse para Miho e resolvesse, Miho, Sim. eu escolhi a Dion, a gente se dá muito bem, mas o meu interesse por você não é romântico, e que ficou decepcionada com ele como pessoa. Uhum. Aí, podia parar aqui. Mas a necessidade de se mostrar uma boa pessoa, de mostrar que tá tudo bem, ela diz que para ele que espera que dê certo, que vai estar torcendo por eles, e para eles se divertirem, não se preocuparem com ela, porque era cada um por si no programa, né? Ela ainda comenta que ele tinha sido interesse dela, a Ji-yoon ela considerava uma amiga, e aí para a produção ela vai dizer que, diferente de outros programas, eles ali são diamantes brutos e que ela precisava entender que tipo de amor ela busca. Ela até comenta, diferente dos solteiros ilhados e desesperados, essa coisa toda, né? E aí mostra John Mock conversando com o Ido, e ela pergunta para ele como ele tem passado, ele diz para a produção que o coração dele ainda está pesado, pelo que ele fez a Ido passar, mas que ele não podia demonstrar. E aí ela pergunta se ele quer dizer alguma coisa, e aí ele fica pensando, começa a balbuciar algumas coisas lá e diz que ele não queria pedir desculpa, né? E ela agradece, ela fala, que bom, então, né? E aí ele fala que além da atração física, ele achou ela uma pessoa impressionante, a mais impressionante de todas. Nossa. Que ela dá duro e desafia a vida, e que ele nunca foi assim, e que ela fez ele querer ser uma pessoa melhor. E diz que ela é uma pessoa encantadora, muito encantadora, e espera que ela saiba. Mas foi ficar com a outra, né? Foi dormir abraçadinho com a outra, né? Imagina quando ela vê. Ela agradece, aí ele pergunta se foi sério demais. E ela fala para ela, não, vou ser mais ainda, se prepare. E aí ela fala, eu ainda escolho você, saiba disso, eu derretendo no sofá, pensando, pra quê, Ido? Pra quê? Talvez pra dizer que ela é coerente. Hum. Diferente dele. Nós tivemos pouco tempo, mas acabei... pode ser, mas sei lá. Mas acabei gostando mais do que pensava de você e acabei me decepcionando. Até o encontro do dia 3 eu gostava do Sung Lee e ele não gostava de mim. Fiquei triste e aí tivemos os encontros aleatórios. O programa mostra, né, o encontro deles se repetindo. Na época você demonstrou interesse romântico por mim, então e ela dá até uma travada assim, tentando se recompor, eu achei que você fosse meu destino. Achei pesado também, né, gente? 4 dias, já tá achando que o outro é o destino da pessoa? Acreditei naquilo e fiquei nas nuvens. Na vez dos homens escolherem, fiquei feliz de você me escolher. E aí, de novo, ela dá uma travada, fala, estou bem. Aí ele pergunta, está? Ela, não, estou bem. Já, o olho cheio de lágrimas correndo. Deu peninha. E ela ter um encontro com uma pessoa sabendo que tem um interesse mútuo foi novidade para mim. Fiquei muito contente. O programa mostra, eu fui lendo aqui, né? Mostra os encontros que eles tiveram depois que ele tinha se declarado para ela, né? E ela fala, o desfecho foi decepcionante, mas acho que vou lembrar disso como uma experiência linda, por causa de você vou lembrar com carinho. Não consigo fingir que não ligo, então acho que esta é a nossa última conversa. Não vamos nos ver em Seul. Melhor coisa que ela fez. E aí ela levanta, vai embora e ele fica sozinho com os olhos cheios de água. Ela não precisava nem ter ido nesse encontro. Ela já tinha dito. Pra que ela foi lá? Entendeu? Sei lá, o programa brigou? Não sei. Não, porque era se você tivesse alguma coisa pra falar ainda. E aí volta pro... Volta não, né? Tem a conversa do Song Lee com a Jisoo. E aí ele fala pra ela, se estiver chateada... Aí ele... Na verdade ela fala pra ele, né? Se estiver chateado com alguma coisa, fala. Ele diz que não, que a conversa de ontem foi boa. Aí ela te pergunta, sério? Ela pergunta, você quer falar mais alguma coisa? Aí ele pergunta, ela fala, quer que eu seja educada ou sincera? Ela, sincera.
sincera sempre. Ela, fiquei brava. Eu falei que foi pra você no nosso encontro secreto e você esqueceu. Aí eu lembro, era muita coisa. Aí ele começa a tentar. E aqui que ele fala do irmão, do trabalho, de um monte de coisa e vai errando. E aí ela acaba contando outra vez. Ela fala, inclusive, que a sorte dele é que ela não tava de chinelo, senão ela ia atacar nele. Certo. E aí ele diz que pisou na bola mesmo. Ele pergunta se ela escolheu ele, ela diz que escolheu o Ryunkyu, aí ele já fica bolado com isso. Ela pergunta como foi o encontro, ela diz que eles resolveram falar de coisas boas. Uhum. Ele diz que o Ryunkyu é legal, mesmo que não seja pra namorar. Aí ela já fala de sacanagem pra ele. Mas ele é pra namorar. Eu cheguei a gostar dele. Uhum. E se fosse outro, não me importaria de dar o toco. Eu não me importaria de dar o toco. Tipo assim, eu dei um toco nele, eu disse não pra ele, mas não fiquei feliz tendo que fazer isso, né? Ele vai dizer para a produção que não se preocupa dela ter tido um encontro com o outro, que ele tem que fazer ela gostar dele. Aí os próprios companheiros falam, não, é você que tem que tratar ela bem. E aí no resort ela resolve ir para onde ele não está. Aí ele fala assim, você tá indo pro quarto deitar? Ele, não, vou pro lounge. Ela, então tô indo pro quarto. Ele até pergunta se você tá fugindo Eu até dela. pensei, falei, nossa, será que ela vai mudar alguma coisa e tal? Aí ele pergunta se tá fugindo dela, ele diz que fica triste e ele ainda sai cantarolando, aí que os cupidos ficam revoltados com ele. Na última noite vai ter o verdade, o desafio, e aí o Sang-ho pergunta pro Sang-Lee o que você mais quer ouvir da pessoa que você gosta, ele manda vamos conversar? Fazendo alusão a Jisoo ter chamado ele para conversar na noite anterior. A Ji-yeon pergunta pro Sang-ho o que te faz ficar contente em jejum, ele já manda que foram as comidas. Pra ele, porra? O Sang-Lee pergunta pro Jae-un, e aí ele pergunta, quando você mentiu, se ele já mentiu por consideração para alguém, ou quando que ele mentiu por consideração. Ele fala que foi na noite do encontro secreto, que ele ficou sabendo que a garota gostava de outra pessoa, e ele mentiu para ela ficar tranquila e não pensar nele. Né? E aí mostra a Yeon toda sem graça, assim, rindo. Mostra, inclusive, que eles chegaram a ter um encontro mais cedo, ele pede desculpas por ter mentido para ela diz para ele que ele amadureceu, e ele diz para a produção que conseguiu riscar a listinha dele de tudo que ele queria fazer, então ele estava satisfeito. A Migi, e aí, né, Migi aparecendo aqui no programa, pergunta pro Jae-un o que é mais atraente para ele numa pessoa, ele diz que é o sorriso encantador dela. A Yeon-myung, que está sentada do lado dele, tenta segurar o riso, mas não consegue, acaba caindo na gargalhada. A Migi pergunta pro John Mock quem deixou a primeira impressão mais forte. E aí, John Mock responde, Ido. Ele podia parar aqui, que já era constrangedor o suficiente. Mas ele fala, a Princesa Rosa. Nisso, a Ji-yeon já começa a olhar. A cara dela, nossa, ela ficou muito raiva. Ela ficou muito revoltada. A Jisoo pergunta pro John Mock, que diário você leu primeiro no programa? Aí ele responde, Ido. Nisso a Ido começa a sorrir e a Ji-yeon começa a ficar cada vez mais bolada. Tu vê na cara dela que ela tá ficando revoltada ali, cara. E aí, desculpa, a Ming-ho pergunta pra Ido, né, se tivesse um último encontro amanhã, com quem iria? Aí a Ido até brinca, né? Difícil, tem muitos caras charmosos aqui. Aí até pensei, agora ela se libertou, vai embora com a dignidade. Ninguém, ela vai falar outra pessoa e tal. Aí ela fala que escolheria o John Mock. Porque também não tinha como ela falar com outro cara que ela era afim, porque o outro cara já tava super comprometido com a Jisoo, né? Então. Não, mas que ela falasse, não consigo, hoje eu não conseguiria responder. Ou, sei lá. Vai falar qualquer coisa. A Ji-yeon, né, vai ficando cada vez mais desconfortável, e a Yeon-myung pergunta pra Ji-yeon, descreve uma palavra à pessoa que você gosta. A ela, confortável. E aí o Jae-un pergunta pro John Mock, no momento, em quantas pessoas você tem interesse? Ele demora para responder, mas diz que é em uma só, aí segura a mão da Ji-yeon, a Ji-yeon fica toda contente, mostra todas as outras mulheres, exceto a Migi e a Jisoo, tristes, né? A Ido vai dizer que não precisava esfregar na cara dos outros todo esse romance, todo esse amor. E assim, gente, é um pouco de drama também, que é só porque eles estão com as mãos dadas, né? É que pra isso tem um significado. Aqui no Brasil não é nada, agora lá é muita coisa. Entendeu? Você que não tinha ter dito que seria um encontro com ele, você não tinha que ficar sorrindo, ficando com esperança quando ele foi respondendo, tu sabia disso tudo.
Foi constrangedor, mas foi a verdade, cara. Ele ia mentir ali agora? Não tinha, porque tava tudo gravado. Entendeu? Não tinha como ele dizer que era outra, porque foi você desde o começo e realmente. E aí a Jisoo pergunta pra Ji-yeon e pro John Mock se eles têm certeza que vai durar lá de fora. Eles respondem que sim. O John Mock pergunta pro Sung-lee e pra Jisoo se eles têm certeza. Ele diz que tem, ela diz que tem 90% de certeza. E aí o Sung-lee pergunta... Sincera, pelo menos. O Sung-lee pergunta pro Hun-kyu, né? Faz tempo que estamos competindo aqui. Você no momento está incomodado ou em paz? Ele diz que no dia anterior ele estava triste, mas que agora ele acha que foi bom, que o dia foi bom e triste ao mesmo tempo. A Yeon-myung pergunta pro Hun-kyu quem você quer ter contato quando o programa acabar. E aí ele bebe, ele resolve não responder. E eu achei que ele não quisesse responder porque ele não queria falar que era a Jisoo, sendo que ele sabia que a Jisoo estava lá com o Sung-lee, todo esse troço todo. Só que ele fala que na verdade é porque ele não quer encontrar o Sung-lee. Ninguém encontrou todo mundo, menos o Sung-lee. E aí ele não quis ter que dizer isso na frente de todo mundo ali para não criar um climão, mas que ele gostaria de ter encontro com todos e que gostaria de conseguir o número do celular da Jisoo. Perturbar ela, stalkear ela, coitada. O Hun-kyu pra Jisoo pergunta, e os outros 10%? Que ela falou lá, né, que ela tinha 90% de certeza, e Jisoo não responde, Jisoo bebe também. Ela diz para a produção que ficou com inveja do John Mock e da Ji-yeon por eles já terem essa certeza toda. E aí a Jisoo pergunta para os garotos, né, se eles ficaram chateados e magoados por ela ter demorado a se decidir. O Hyun-kyu vai dizer que nunca pensou nisso e que foi uma escolha dele esperar. O Sang-ho também diz que não. Ela até fala assim, você arrumou outra garota. Então, nem dá muita chance para ele. E ele diz que sente o mesmo. E o Sung-lee diz que não ficou magoado também. E aí ele vai dizer para a produção que não entende a Jisoo e ficou com medo dela não estar 100% ainda na dele, né? Ué. E aí temos o dia da decisão final. Basicamente a pessoa ia lá na biblioteca, pegava o diário da pessoa que ele estava afim e colocava a foto dela na última página. Se não quisesse terminar com ninguém, deixava a foto em cima da mesa, tá? O John Mock colocou no da Ji-yeon. A Idu aqui, né, finalmente deixou na mesa. Yeon-myung deixou na mesa. Jae-yoon colocou no diário da Yeon-myung. Também não tinha muita coisa diferente para ele fazer. Achei bonitinho também, porque, né, gostei dele. E se ele tivesse mais uns 2 dias ali, talvez ele até conseguisse alguma coisa ali, porque talvez a conversa começasse a fluir. Min-hon deixou na mesa, Seung-chan deixou na mesa, Mi-ji também deixou na mesa. O Sang-ho acaba colocando no da Mi-ji, né? E o programa mostra que, inclusive, eles tiveram o último encontro dos dois lá no dia anterior. O Han-kyu colocou no diário da Jisoo e o Sung-lee colocou no diário da Jisoo também. Quando a Jisoo chega, ela fala, dá pra abrir mão? E aí o programa faz um mistério, né? Aproveita o momento. Gente, a gente sabe como terminou a maior parte, né? A Ji-yeon e John Mock se encontram, ela diz que parece um sonho, ele diz que também acha, ela fala que não quer ir embora, ele diz que nem ele, e ela pergunta pra ele, ou ele pergunta pra ela alguma coisa assim, se não se incomoda de ser um casal assim, é ele que pergunta, né? E aí ela fala que não achou que aconteceria, mas não se incomoda porque é com ele. Eles dizem que vão ser felizes juntos, e aí corta... Detalhe, não sabemos se eles estão juntos até hoje ou não, porque as redes sociais deles são fechadas. Pelo menos a rede social dele é fechada. Eu procurei, inclusive, assim, tem muita gente procurando as redes sociais deles. Tava vendo aqui até mesmo no perfil, né, Better Later Than Single. Também todo mundo perguntando sobre o arroba deles e ninguém sabe, ninguém acha. Enfim, é isso. E corta lá pro Sung-lee, esperando, até que a Jisoo chega, e aí ela fala que a indiferença do Sung-lee é meio decepcionante, mas ela acha que precisa disso. Minha filha, você não precisa disso. E aqui eu deixei pra falar agora, né? Cara, não tem como isso dar certo, porque não é o Sung-lee, não é a âncora, gente boa, que transforma em paz todos os dramas dela. O Sung-lee é o cara que não tá nem aí. Ele é o tô nem aí mesmo. Entendeu? Ele não tá nem aí pros problemas dela. Ele não liga. Eu só não sei se é uma questão assim dele não liga pra ninguém ou não liga especificamente pra ela. Mas ficou claro que ele não se importa com ela. Ela reclamou dele ficar bebendo, ele foi beber.
ela contou um segredo pra ele e ele esqueceu o segredo e ainda ficou mentindo. Uhum. Então, assim, não é a indiferença dele que você precisa. Você precisa de algo. Nesse ponto, você precisava do Hyun-Kyu. Só que o Hyun-Kyu também é todo estressado. Eles seriam dois estressados. O certo era você ir embora sozinha. Sim. O certo pra você era você ir embora sozinha. Sim, Só sim, que a sim. gente não sabe também se eles estão juntos até hoje ou não. Não conseguimos ter a informação. O programa acaba, inclusive, os dois brincando, porque ela pega pra ler o diário dele e ele descreve a garota ideal totalmente diferente dela. Cabelo longo, liso, Sem franja. sem franja. E ele vai descrevendo, é totalmente diferente de como ela é. É isso, né? É isso. Você chegou até aqui sem se inscrever nesse canal? Tá esperando o quê? Se inscreve. Compartilha esse vídeo, a gente tá rumo aos 3.000 seguidores. Falta bem pouquinho mesmo. Então ajuda a gente a chegar à nossa meta. Se inscreva. Se você puder, torne-se membro. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até a próxima.